Bem-vindo ao Devocional 2024. Estamos em Deuteronômio, o último livro do Pentateuco escrito por Moisés. Esse livro que é um ensinamento a uma nova geração e também memorizando, relembrando aquilo que aconteceu em toda a trajetória, desde o Egito até o pé, as margens do Rio Jordão. Por isso Moisés ele fala palavras que, de certa forma, parece até um cerimonial, em que ele relembra tudo o que ocorreu. Mas, na verdade, é para que todos que estavam ali tivessem temor, reverência, consideração, gratidão a Deus e direcionamento de como eles deveriam proceder do Rio Jordão adiante, que era a terra prometida. Nós estamos neste Devocional 2024 de Gênesis a Apocalipse, 1º de janeiro até 31 de dezembro. O que me chamou a atenção no Devocional de hoje, do capítulo 10, 11 e 12 de Deuteronômio, dentre tantas questões, foram as seguintes: quebrou, faça outra. Bênção ou maldição? E cuidado com o que te influencia. Vamos começar. No livro de Deuteronômio, no capítulo 10, no versículo 1 e 2, Deus ele mostra algo muito interessante com respeito às tábuas, porque você sabe que as duas primeiras tábuas elas foram quebradas por Moisés. Moisés, num momento de ira, vendo o povo idolatrando um bezerro de ouro, ele quebrou as tábuas. Mas a questão é, Deus mandou ele quebrar aquelas tábuas? Não. Então, ele ia ter que fazer outra. Olha só, que interessante. A palavra de Deus diz assim: naquele tempo me disse o Senhor, lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim ao monte. Olha que interessante. Você que quebrou, agora você vai fazer a tábua de novo. E você vai subir com ela nos teus ombros até aqui em cima, e aqui em cima eu vou escrever nas tábuas, porque ele diz, escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras, que quebraste. Quer dizer, você quebrou. E as porás na arca. Qual o ensinamento disso? Quantas e quantas vezes nós ficamos falando para Deus, poxa Deus, por que isso, por que aquilo, poxa Deus, por que aquilo outro? E Deus fala assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso, porque foi você que quebrou a tábua. Ou seja, quem mandou você fazer isso, aquilo ou aquilo outro? Agora você vai ter que fazer o que é necessário para reconstruir aquilo que você mesmo quebrou. Pense nisso com respeito a certas questões na sua vida. No versículo 12 e no versículo 13, Deus fala o que Ele quer de cada um de nós. Vamos ler. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. Olha que interessante, palavras-chave, e é importante você guardar esse ensinamento. Sempre observe os verbos em todas as palavras que você lê. Aqui nós vemos, por exemplo, o verbo requerer, né? O que ele requer, o que ele busca requerer de nós. Temer, andar, amar, servir, guardar, ordenar. Pegou o espírito do que Deus ele quer de cada um de nós, para que então possamos
colher os frutos desta obediência? Ele diz no versículo 16 assim, olha que interessante: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Quem acompanhou o vídeo de ontem, lembra que eu falei sobre a dura cerviz, que era algo que era utilizado pelos fazendeiros, relacionado a animais que tinham que se usar rédeas para poder ter o controle. Deus estava falando que a circuncisão que eles deveriam fazer era no coração. O que quer dizer isso? Você sabe que a circuncisão ela era feita no prepúcio, ela era feita no órgão masculino, e ali ficava uma marca de uma aliança. A circuncisão no coração era algo que vinha de dentro, era uma marca que a pessoa decidia ter, mostrando que realmente ela aceitava aquela aliança, de viver submetido a este Deus. No capítulo 11, no versículo 2, a palavra de Deus ela nos ensina sobre considerar. Você vai observar em vários versículos aqui ele falando sobre isso, sobre considerar. Muitas pessoas, elas consideram tantas coisas, tantos argumentos, tantas situações, e até mesmo consideram os problemas, consideram as adversidades, ao invés de considerar a grandeza de Deus, o poder de Deus. Todas as vezes que você se deparar com situações adversas, lembre, considere a grandeza de Deus, o caráter de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus. E você vai ver que você vai passar por esta situação com mais tranquilidade, porque Deus estará no controle. Bom, no versículo 8, ele fala sobre a razão das nossas fraquezas. Vamos ler? Diz assim o versículo 8 do capítulo 11: guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis. Vamos colocar esse versículo ao contrário, para você entender de onde vem a fraqueza. Não guardem os mandamentos, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejam fracos e não entrem e nem possuam a terra para onde vos dirigis. Então, uma pessoa, ela é dominada pela fraqueza espiritual, mental, emocional, quando ela deixa de guardar o que ela aprende nas palavras de Deus. Quando nós guardamos aquilo que a palavra de Deus diz, nós nos tornamos fortes, porque existe um canal conectado em nós. Esse canal traz força para dentro de nós. Então busque guardar a palavra de Deus. No versículo 12, Deus ele fala que ele cuidaria de nós se nós o obedecêssemos do início ao fim. Isso é importante para você que muitas vezes diz: estou desamparado. Ele diz no versículo 11 assim, versículo 12, desculpe: terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano, se referindo à terra prometida, onde eles estariam, por eles estarem vivendo debaixo da sua palavra, da sua orientação. No versículo 18 ao versículo 21, ele vem com uma orientação muito profunda que eu queria ler com você. Ele diz assim, vamos ler: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Isso foi até inclusive em um dado momento por Jesus repreendido, quando ele se deparou com os judeus que faziam isso aqui
de forma religiosa. Era algo automático e não de fé, por fé. Inclusive, se você vai em Israel, como eu já fui em algumas ocasiões, você vê lá, junto ao Muro das Lamentações e em outros lugares, judeus com vários filactérios, eles presos nas mãos, na testa, carregando ali determinados versículos. Isso Jesus repreendeu porque eles faziam para transparecer, mas dentro não havia, como nós lemos agora há pouco, a circuncisão, o coração não estava circuncidado. Então, Deus se refere aos fariseus, aos hipócritas nesta ocasião, se referindo à forma como eles andavam, mas na verdade não eram, né? E ele diz sobre propagar, né? Ele diz: ensinai aos vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos, levantando-vos. Escrevei nos ombrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu e acima da terra. Vamos propagar? Faz o seguinte: pega o link dessa mensagem e todas as mensagens que nós temos dado e propaga, envia, manda lá nos seus contatos, nas suas listas de transmissão, nas suas redes sociais, como ele está dizendo aqui, para a gente propagar, porque talvez uma pessoa será alcançada e resgatada por esta mensagem. Vamos crer nisso? Ele continua dizendo no versículo 22 ao 23 sobre a bênção e a maldição que seria colocada diante daquele povo. A bênção se eles obedecessem, a maldição se eles desobedecessem. A bênção está ligada à obediência, a maldição à desobediência. Tudo depende de nós escolhermos e decidirmos. Está nas tuas mãos decidir. No capítulo 12, do versículo 18 ao 19, ele fala sobre comer os dízimos. Talvez você, quando leu isso, disse: mas o dízimo eu não devo levar e colocar no altar de uma igreja? Naquela época, os dízimos eles eram de colheitas e animais. Então, eram para sustentação dos levitas, né? E ele determinava que fosse levado o dízimo e eles se alimentavam junto com os levitas. Inclusive no versículo 19, ele diz assim, olha que interessante, quero ler com você. Ele diz assim, quer ver? Olha o que ele diz: guarda-te, não desampares o levita todos os teus dias da terra. Quer dizer, eles iam, sentavam com os levitas e se alimentavam com os levitas. Havia uma harmonia, era uma comunidade, era uma união de fé. E ali era como se o Senhor estivesse sentado com eles, se alimentando. E para terminar, o versículo 31, ele diz: não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia fizeram eles a seus deuses, pois até os seus filhos e as suas filhas queimaram aos seus deuses. Talvez você diga: mas como pode? Os israelitas iriam queimar os filhos em sacrifícios como os cananeus? Talvez você ache isso algo perplexo, você fique perplexo, é algo abominável, né? Mas quantos que agora estão nos acompanhando que são influenciados por influenciadores digitais que infelizmente não dão exemplo nenhum? Eu pergunto, qual a diferença há nisso? O que Deus estava dizendo aqui é que eles não deveriam seguir, não deveriam se influenciar pelos maus exemplos. Pense nisso. Observe quem tem te influenciado. Porque para onde esta pessoa vai, é para lá que você vai também. Se essa mensagem te ajudou, não esqueça, vamos propagar. Amanhã estaremos de volta. Você é especial para Deus.